Juliana Lopes, o texto está na Casa Civil ainda, né? E isso precisa ter os pontos todos ajustados, né, pela equipe do jurídico, vamos colocar assim, do Palácio do Planalto, mas mostra uma vontade do governo de também colocar ali, para além das questões das armas, né, que o governo chegou muito empenhado em fazer uma redução do acesso às armas, onde houve depois de haver uma flexibilização do governo anterior, do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, há um entendimento de que também é preciso fazer alguma coisa nesse sentido por conta dos episódios de abordagens violentas que nós acompanhamos nas últimas semanas aqui em São Paulo, também em outras cidades, mas aqui especificamente, né? Então, de alguma forma, colocar esse tipo de diretriz, orientação, poderia ser positivo, poderia mostrar que o governo também está preocupado com essa situação das abordagens e da relação dos policiais. É importante a gente ressaltar o seguinte: o governo federal, a União, não tem ali um mecanismo direto para interferir nas polícias militares, por exemplo, e polícias civis, porque isso diz respeito a uma responsabilidade dos estados. Tem uma separação que precisa ser respeitada e isso está sendo discutido muito ali dentro da política em relação à PEC da Segurança Pública, que é uma PEC que, na visão de governadores e também parlamentares da oposição, acaba interferindo nessa separação de responsabilidades. Mas o governo pode sim fazer desenho de diretrizes, orientações que sejam então repassadas e pode fazer uma cobrança disso para que, por exemplo, esses governadores tenham acesso a recursos que são da União, que são do Fundo de Segurança Pública. A gente viu esse movimento acontecer e agora muito mais forte, inclusive, com a determinação ali, na verdade, com as diretrizes desenhadas para o uso do equipamento acoplado aos policiais, né, que são as câmeras corporais. O governo não podia interferir exatamente no que decide cada estado, mas desenhou algumas diretrizes e disse: olha, quem não cumprir pode ficar à vontade para não é obrigatório, pode ficar à vontade para não cumprir, mas também não vai ter acesso aos recursos da União para a segurança pública. Então, acaba colocando ali alguns limites. A gente precisa entender como essas medidas, Leandro, vão ser vistas no âmbito da política mesmo, porque o ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, tem um grande desafio pela frente, que é conseguir passar a PEC da Segurança Pública, e isso diz muito sobre uma articulação dele com a política que, na visão de alguns integrantes do governo e do Congresso, está deixando a desejar. Por isso a PEC está sendo tão criticada, ela é colocada ali por alguns integrantes do governo, nos bastidores, como uma grande prova de fogo para que Ricardo Lewandowski seja mantido na posição de ministro da Justiça. E para passar uma PEC precisa de uma articulação, de uma conversa com os parlamentares. Na visão de alguns, isso não está acontecendo. Então, é preciso entender como a política vai receber isso, como isso vai ser recebido no Congresso, os governadores, especialmente aqueles que fazem oposição ao governo petista, mas são medidas que mostram aí um desejo, uma vontade do governo de fazer alguns acenos para questões da segurança pública que estão sendo, claro, calcanhares para os estados, é o caso aqui de São Paulo, mas também, numa visão geral, é um problema também para a imagem do governo petista, que vai precisar lidar com isso também em 2025. Nos outros anos não foi diferente.